Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Antes de mais nada, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo pro povo que pratica enoquiano, pros amigos, pras amigas, pra todo mundo. Faça esse vídeo chegar aos confins da terra, beleza? Pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Esse é o canal de Monge a Mago, porque eu fui literalmente um monge e hoje eu sou o mago. Seja muito bem-vindo, meu nome é Wellington e, por favor, considere se inscrever no canal, beleza? Bom, vamos lá. Eu me expondo que nem uma vagabunda na internet. É isso que teremos hoje, tá? Porque é o que tem pra hoje. Bom, gente, eu postei esses dias um texto de reflexão bem profundo. Eu vou pegá-los pra ler. Caso você não me acompanhe nas redes sociais e não viu o texto que eu tô falando, eu vou trazê-lo pra vocês. Essa é a foto, né, lá no Instagram que eu postei pra ilustrar o texto. E esse foi o ritual em questão, né, de Saturno, que eu chamei as entidades saturninas para me amparar. Porque vocês vão saber agora, né? E, bom, antes de mais nada eu vou ler o texto que eu escrevi. O título do texto, do meu causo, é A Magia e Seus Riscos. Não é nenhuma anedota afirmar que o magista de verdade é um grande aventureiro. Ele viaja por reinos, acessa chaves e portais ocultos, se lança no abismo e se eleva ao desconhecido. De fato, hoje devo agradecer aos deuses por minha última aventura mágica, que resultou bem negativa. E que consegui sair vivo. Amém, aleluias e glórias. Ao fim do ano passado, me lancei ao mais denso abismo cósmico que encontrei. O contato com Cacodæmons enoquianos. Já explico pra vocês o que é. Eu realmente não sei nem descrever tudo o que ocorreu nessa experiência, mas para além do pânico vivido na experimentação ritualística, eu e os meus sofremos as consequências deste contato. Por anos de experiência, entre estudos e práticas, eu consegui detectar uma forte ação negativa destes seres antes que as coisas não pudessem ser mais reversíveis. E o rito de correção foi feito acessando a fonte enoquiana ligada a Saturno, que eu mostrei a foto para vocês. Esse textão tem por objetivo enaltecer as forças saturninas enoquianas da heptarquia mística, esse vídeo também, que me livraram do laço do caçador. E alertar você, magista, sejam cautelosos com suas aventuras e só se lancem nos infernos se deles souberdes sair. Ave ao reino heptarquial de Saturno. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, a magia enoquiana, volte uns vídeos atrás aí, eu postei esses tempos atrás um vídeo explicando a mitologia ou a hierarquia enoquiana. Para quem não conhece o rolê. Magia enoquiana é uma magia angélica, só resumindo para vocês, em sua maior parte, né? Aonde você contata anjos que estão para além do nosso sistema, para além da cabala, para além de qualquer coisa que nós temos conhecimento sistematizado, né? Os anjos do Shen Remaforesh, a cabala, é todo um sistema pré-determinado de magia. Enquanto os anjos da magia enoquiana, apesar deles disserem que uns são de planetas, outros são dos elementos, o contato com estes seres é algo extremamente intenso, extremamente transformador, transmutador da sua realidade subjetiva e objetiva, né? E bom, eu já contei algumas experiências, alguns causos com a magia enoquiana aqui pra vocês, mas essa foi... Olha, se eu tô de parabéns por ser um cagão mágico. Essa aplaude de pé a igreja porque vem chumbo grosso aí. Literalmente, porque estamos falando de Saturno. Bom, dentro da mitologia enoquiana, ou da cosmovisão enoquiana, além dos anjos criadores dos elementos, que são os anjos que trabalham diretamente na energia e são supostamente origem e fonte primordial dessas energias manifestadas em 12 nomes místicos, em reis elementais, em anjos, querubins, anjos menores e por aí vai.
nós temos também os Cacodæmons enoquianos. O que seriam os O que é um Cacodæmon? Primeiro, daimon, a palavra grega daimon significa espírito. Agatodæmon é o termo grego para espírito bom. Cacodæmon é o termo para espírito mau. Então, quando em magia planetária, ou magia de Grimório Verum, ou magia quiplótica, ou qualquer magia bem trevosa, nós falamos o termo Cacodæmon, nós estamos falando de uns bichos que é ruim. Mas ruim de natureza, assim, eles são ruim, né? Eu creio que não seria nenhuma comparação hiperbólica compará-los ao diabo cristão, porque eles são ruins de verdade. E o único objetivo existencial destes seres é trabalhar no sentido oposto da criação. Então os anjos elementais trabalham com estes elementos para criar. Por exemplo, anjos do elemento ar. Eles trabalham com conhecimento, eles trabalham com cura, eles trabalham com magia, eles trabalham com inspiração, eles trabalham com artes. E a função dele é trazer toda essa energia para a Terra, e para os demais planetas, e para o cosmos todo. Já os Cacodæmons trabalham no oposto disso. Então, ao invés deles trazerem a cura, eles vão trazer a doença. Em vez deles trazerem a inspiração, eles vão trazer sabe, o bloqueio criativo? Então eles vão atuar no oposto do que o elemento, em sua forma positiva e expansiva, trabalha. E esses seres, na magia enoquiana, eles só são descritos como capazes de fazer o mal. Eles não são que nem os Daimons da Goetia, por exemplo, que você pode usar para boas finalidades, ou até mesmo os do Verum. Os Cacodæmons, eles só são usados para ações bem perniciosas, bem ligadas ao lado podre da humanidade mesmo. A morte, a doença, a separação, as coisas bem pesadas, né? E eu, para quem não sabe, eu busco me elevar. Então, apesar de eu ser um mago que trabalha com Cacodæmons e Agatodæmons, o meu caminho é um caminho de evolução dentro da Cabala. Eu busco seguir o que está lá, eu busco a orientação dos anjos e a ajuda deles, eu busco tudo isso para me elevar em sutileza, porque eu fui monge, para mim é um caminho que mais se adequa aí com a minha energia. Só que quando surgem necessidades ou clientes com causas justas, eu não tenho problema nenhum de descer ao mais profundo inferno para resolver a situação. E surgiram duas oportunidades para eu trabalhar com Cacodæmons e eu falei, vou. Já tava querendo, já tava com foguinho lá no funiquito, já tava com uma coisinha, a curiosidade já batia faz tempo. E sabe o que é mais interessante? A comunidade enoquiana BR, ela é bem pequena ainda, né? Com esses vídeos, inclusive, eu espero que tragam mais praticantes pro enoquiano para nossa comunidade crescer. E dentre os praticantes de enoquiano, você vê raramente alguém que conta um relato de Cacodæmon. Porque o próprio criador do sistema adverte que o trabalho com esses seres é algo assim que não deve... Os anjos advertiram para ele, aliás, né? Que esses seres não devem ser contatados. Que eles estavam revelando a existência deles apenas por revelar a existência deles, mas que eles não deviam ser contatados. E o motivo deles não serem contatados era porque são forças incontroláveis da parte mais bruta do cosmos, sabe? E, bom, é como se, fazendo uma comparação bem esdrúxula, tá? A nível de densidade, não de quem é mais forte ou mais fraco. A nível de densidade. Os Daimons da Goetia estão aqui, na superfície, no raso da praia, a pontinha do iceberg que sai pra fora, sabe? Do gelo. É os Daimons da Goetia. E pra baixo vai vindo os do Verum, os do Enoquiano, e vai ladeira abaixo. E surgiu duas oportunidades justas, que eu considerei, que eu não vou entrar em detalhes aqui, para eu acessá-los. E aí eu falei, ora, por que não, não é mesmo? Afinal, o que pode dar de errado? O que pode dar de errado? Nada vai dar errado. Não tô eu aqui com 30 mil anos de magia nas costas? Não tô eu aqui sabendo o que faço? Não tô eu aqui tendo resultados positivos na maioria dos meus rituais? Ora, vamos lá. Aí, né, a gente quebra a cara pra aprender. E, bom, chamei. Fiz o ritual primeiro com os Cacodæmons da água, né?
Se eu não me engano, foi água da terra. E a sensação que eu tive, eu até falei no vídeo dos causos dos inscritos, foi bem parecido com o que a menina passou. Eu chamei, fiz a chamada, fiz a evocação, conjuração e imprecação desses daimons, os prendi na mesa santa pelos nomes de poder enoquiano e eles vieram. Quando eles se manifestaram, eu senti primeiro uma coisa tremer, né? Mas até aqui do lado de casa passa muito ônibus e a rua é estreita, então às vezes dá uma tremida mesmo. Só que não passou ônibus e tremeu. E eu fiquei com... Falei, ai caceta. Eu já tava com um pouco de... né? Porque... eu sabia que o buraco era muito mais embaixo. Mas... detalhe, mas antes de eu fazer esses rituais, eu fiz um contato enoquiano com os anjos que eu considero responsáveis por me orientar. Né, eu tenho uma orientação muito próxima com os anjos do ar da terra. E eu conversei com eles se eu poderia fazer. E eles falaram, faz. E eu falei, beleza, vou fazer então. E eles, faz, vai servir pra sua evolução. Aí eu, beleza, vai servir pra minha evolução. Fui todo serelepe. E bom, tremeu tudo, né? Aqui, não sei se foi na casa, se foi só no quarto, mas aqui onde eu tava tremeu tudo. E o ambiente ficou extremamente pesado. Extremamente pesado. Foi uma sensação bem parecida com quando eu pratiquei Grimorium Verum. Lembra que no caso de Lúcifer eu falei que o ambiente ficou muito pesado e que a energia foi mas tão densa que além de me dar dor de cabeça, dor no corpo, me deu ânsia de vômito, vontade de vomitar? Pois é. Eu já imaginava que alguma coisa assim aconteceu, eu deixei um baldinho do lado, caso eu viesse a ter ânsia de vômito. E eu tive, e eu vomitei literalmente no balde. Pra você ver o nível da densidade que tava. E uma sensação de pressão, como se eu estivesse afundando. Quando eu comecei a viajar no Scrying, né, na bola de cristal ali pra contatar eles, é como se eu estivesse mergulhando muito rapidamente pro fundo do mar. E eu comecei a sentir minha pele molhada, assim, eu não sei explicar, é como se eu estivesse mesmo molhado. E sabe quando você vai afundando, você nada muito fundo, muito fundo dentro de um mar? Não sei se já tiveram a oportunidade de fazer mergulho, mas você nada muito fundo e dá dor de cabeça de tanta pressão que você sente, parece que vão esmagar a sua cabeça. Era isso que eu tava sentindo. Fisicamente, não era alguma sensação, não, era fisicamente. Falta de ar, horrível assim. E eu tentando controlar aquilo, tentando controlar aquilo, sabe? Assim, com o meu cajado na mão, tremendo todo. E, bom, chegamos ao fundo do oceano. No fundo do oceano tinha uma terra rachada, não sei porque estava rachada, sendo que era o fundo do oceano, e saiu um ser que parecia, assim, quase que certeza absoluta que era muito igual a Cthulhu, sabe o Chuchuco, o Cleitinho lá da magia do caos, do Lovecraft, que o povo adora falar que é capeta, aquele ser fictício do Lovecraft lá, então... surgiu um ser que era muito parecido com aquilo, era uma cabeça de polvo que eu era desse tamanho perto do bicho, né? E ele tinha muitos olhos vermelhos ao redor do corpo, a pele era um preto petróleo, como se estivesse escorrendo o petróleo dele, sabe? E ele tinha asas, né? E corpo humanoide. Então parecia muito um Cthulhu. A cara dele era de polvo com tentáculos em vez de boca, vários olhos nesse tentáculo e ao redor do corpo inteiro, olhos vermelhos como se fosse olho de gato, sabe? E eu perto dele era como se fosse uma bactéria que só dá pra observar do telescópio. Ele nem notou que eu tava ali, né? Mas eu tentei chamar a atenção dele, tentei falar com ele, tentei de qualquer jeito um contato. E então, na mesma hora, os olhos dele, todos os milhares de olhos dele, se voltaram na minha direção. E quando ele falou, parecia... aqui vai, o que eu mais consigo aproximar, sabe quando filme de ET, quando tem um ET muito fodão que aparece, e ele tem 30 vozes robóticas saindo dentro da pescoço dele? Foi exatamente isso. E eu não entendia nada, ele tava falando em enoquiano, em uma língua muito estranha, eu não tava entendendo nada que ele tava falando. Aí eu fiquei lá assim... eu tô passando muito mal, eu tô quase morrendo de pressão que eu tô sentindo no meu corpo, eu acho que eu vou explodir, o chão tá tremendo, e eu tô tudo molhado,
e o cara ainda nem olha pra minha cara. Mas, você pensa que eu parei por aí? Não, eu cheguei perto. Cheguei perto, bem perto de um grande olho dele, ao ponto de na bola de cristal só aparecer um olho imenso, assim, vermelho. Então eu falei com esse olho, eu falei, você vai me escutar, presta atenção no que eu tenho pra te falar. E aí ele prestou atenção, e aí eu tive que fazer a ordenança pelos 12 nomes místicos de Deus, da tabela da água, Emepere, Recele, Gaiole, Emepere, Recele, Gaiole, em nome do Rei, da Água, do Senhor, e fui descendo a hierarquia para que ele me escutasse. E nesse exato momento, a visão ampliou, como se ele tivesse me afastado, me jogado para longe, e eu fiquei longe dele, e ele falou, estou te escutando. E ele falou claramente em português, eu entendi ele na minha língua. E aí eu fiquei, eita, acho que eu chamei a atenção dele demais. E aí eu falei, fiz o pedido para ele que ele fizesse o que tinha que ser feito, não vamos entrar em detalhes nisso. E aí ele simplesmente fez uma afirmativa que faria. Em troca, eu prometi fazer um talismã para eles, né? No selo deles, com algum metal que se relacionasse à água, prata, né? Porque é relacionado à lua, que é o elemento água. E foi isso, né? Terminou isso. Eu não aguentei mais ficar em contato, não dava. Eu senti que eu ia explodir se eu ficasse mais 10 segundos ali. E eu fui cortando a visão, dei licença pra partir, pum, voltei a mim. Quando eu voltei a mim, toda a sensação sumiu. Só tava com uma sensação de muito cansaço e peso, né? Um peso que grudou em mim. Eu já tinha preparado banho de ervas. O bom de você ser experiente é que você já sabe meio como que se livrar dessas sensações colaterais que o ritual traz. Então eu já tinha preparado banho de erva, já tinha deixado tudo organizadinho pro pós-ritual, porque eu sabia que o negócio ia ser punk, né? Aí, você acha que acabou por aí? Não, a titia não estava contente. A titia tinha um outro caso para tratar com os elementais do ar. Ar da terra. Os Cacodæmons, né? Quando eu digo elementais, são os Cacodæmons deste elemento. E... bom, lá vai eu. Aí abre o portal do ar. Primeiro fecho da água, né? Depois abre o portal do ar. Pelo nome de 12 letras. Oro, Oibaro, Aozodpi, lalaná. Fui chamando. Cheguei nos capeta, mesma coisa. Voltei a ter uma sensação, só que eu não senti molhado. Dessa vez é como se tivesse entrado uma rajada de vento muito forte no quarto. E era bizarro, porque eu senti o vento vindo na minha direção, mas nada se mexia, não tinha vela, não tremia luz, nada. Mas a sensação era física. O meu manto fazia assim, sabe, de revoar quando bate o vento? Minha túnica tava voando ali. Como se tivesse um vento muito forte vindo na direção do círculo mágico. E eu com o cajado aqui na frente, tremendo, porque foi uma sensação física muito real pra mim. Eu fiquei assim, né, paralisado diante daquilo que estava acontecendo. E aí, novamente, peso, sensação de vomitar, ânsia de vômito, uma pressão extremamente horrível. E vamos pro Scry. Coloquei os bichos lá na mesa santa, né, como se fossem os da Goethe. A prática salomônica, ela é uma prática só, né, então... Você faz a imprecação, você faz a conjuração, aí depois de conjurar você liga o espírito ao triângulo, no caso aqui não é um triângulo, é o selo santo de Deus, né? Liguei eles ao selo santo, à mesa santa, e aí começamos o Scrying. No Scrying eu tava voando no ar, né? Pra quem não sabe, o Scrying é uma projeção astral, tá? Você projeta a sua consciência pro objeto e você vive aquilo ali. E aí eu tava voando, e era sabe tempestade de areia? Era um furacão de areia imenso. Mas assim, imenso. Astronomicamente imenso. E esse furacão, ele tinha asas pretas que pareciam hélices, que iam cortando tudo que tocava. E várias asas pretas que giravam como se fosse hélice com corte. Como se não bastasse, dentro do furacão tinha um olho imenso, né, um olho imenso, e esse olho, ele era também parecido com o olho de gato, também branco, com o olho amarelo, o risco amarelo no meio,
e várias veias vermelhas, assim, como se fosse um olho de uma pessoa que tá drogada, brisada, né? E aí ele tava bem arregalado. E vários outros olhos surgiram dentro desse furacão. Tudo dentro do furacão. E aí, eu, bonita, como sempre, lá vai. Eu vi que com o outro funcionou, né? Com a Kodaimon da água funcionou. Eu fiz a mesma coisa com o do ar. Eu falei, vou tratar do mesmo jeito sim, porque se com um funcionou, com o outro vai funcionar, porque afinal de contas estamos aí lutando para ter autoridade espiritual nessa bagaça. E aí, lá vamos lá. Em nome do 12 de nome e letra, que o conjura, que o comanda, Oro e Baro Aozopi, pelo nome do rei elemental, que comanda o seu elemento. Tá. Babai Tavare, pelo nome dos senhores. E fui descendo, 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 descendo. E comandei ele, chamei a atenção daquele furacão. E todas as asas, o furacão continuou girando, o tornado, né? Não um furacão, um tornado. E todas as asas pararam, ficaram um tornado, o bicho era um tornado com um monte de asa. Eu vi que nessas asas tinham muitos olhos pequenos, como se fossem anjos, né? E aí tinha um olho central me olhando, enorme, e vários olhos que rodavam junto com o furacão. Era um monte de olho, né? Um monte de olho girando num tornado. Imagina que é isso. Gigante, numa escala astronômica, que eu era uma bactéria, uma ameba perto daquilo. E eu chamei a atenção deles, e eu pedi, e o pedido era bem punk, bem tenso. E aí eles deram risada na minha cara. Eu ouvi uma risada. Um monte de vozes dando risada, surgindo de todos os lados ao redor do círculo mágico. E eu fiquei assustado. Gente, eu não sei, eu juro que eu não sei explicar. Eu já vi capeta materializado, eu já vi o Asmodai que pegou fogo em tudo, eu já vi coisas que até eu mesmo duvido de que eu vi. Mas a experiência que eu tive no Scrying com este bicho mexeu tanto comigo que eu fiquei com medo. Eu fiquei com um medo que eu não tinha tido com nenhuma outra entidade até então. E não era um medo de morrer. Era como se fosse um medo que vai além da morte, sabe? Tipo, o medo de deixar de existir, de que minha alma fosse explodir e acabar ali. Ou o medo de me perder naquele furacão que parece que a qualquer momento ia me sugar porque era tão imenso. Eu não sei. Eu sei que foi uma sensação de pânico que parecia a época que eu tinha crise de ansiedade. O coração começou a bater forte, deu taquicardia, eu fiquei mal, aquilo começou a mexer comigo. E aí eu cortei a visão do Scrying porque eu não consegui continuar. Eu fiz o pedido antes de tudo isso, né? Fiz o pedido, depois que fiz o pedido começou a acontecer tudo isso comigo. Então eu percebi que algo tinha saído muito errado. Muito errado, porque eu nunca tinha sentido aquela sensação na minha vida. Nunca, 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 nunca. Eu já vi Kernuno se materializar no meio do bosque, não corri. Eu já vi Lúcifer se materializar num ritual. Eu já vi materialização de vários capetas, mas aquilo que não foi uma materialização, foi uma projeção astral tão intensa e tão profundamente real, acabou comigo. Naquele momento. E é interessante porque faz pouco tempo, tá? Foi no final do ano passado, pra vocês verem. Vocês verem, como que tá você fora dos stories? Muito bem, tô contando pra vocês como eu tava fora dos stories esses tempos. E aí eu fiz banimento, tentei dar licença de partir, e adivinha? O bicho começou a rir, um monte de voz robótica de novo começou a rir, e falar, nós não iremos embora. E aí eu perguntei, nisso eu tava só ouvindo, não tava mais no Scrying, né? Eu cortei a visão porque tava com todo esse pânico dentro de mim. E aí eles perceberam, provavelmente, que eu tava com esse pânico dentro de mim e tentaram tirar mais ainda minha autoridade espiritual. E eles falaram, nós não iremos embora. E eu tava tão bravo já, eu tava tão saco cheio daquilo que eu falei, vocês vão embora. Eles falaram, nós não iremos embora. Eu falei, vocês vão embora. E aí eles falaram pra mim assim, o que você pediu para o injusto, acontecerá com o justo. E eles deram risada. E aí eu entendi que eu tinha me fudido muito grandiosamente. Ai, não vamos chorar, né? Eu entendi que alguma coisa muito ruim ia acontecer.
Muito, muito, muito ruim. Comigo. E eu fiquei com medo. Eu, magista de mais de 18 anos, mais de 18 anos, nesse rolê, fiquei com medo. E medo real, assim. Medo, sabe quando criança tá com muito medo e ela chora desesperada? Eu não chorei, mas eu me segurei pra não chorar, porque eu tava todo me tremendo de medo. Eu tava quase me mijando nas calças, sendo muito honesto. De medo que eu tava sentindo ali. Porque eu sabia que alguma coisa tinha dado muito errada, mas eu tinha feito tudo certo, sabe? Eu não tinha feito nada de errado, nada de diferente do que eu faço. E bom, minha gente, esse vídeo já tá enorme, né? Já tá enorme, mas não tem jeito. Resumindo, eu fiz um banimento, meu eu superior me ajudou ali, eu pedi pro rei Baitavare, o rei do elemento ar, o rei enoquiano do elemento ar, me ajudar. Ele me ajudou, conseguimos mandar esses Cacodemons embora na hora ali. E passou. Terminei o ritual, fui tomar meu banho de ervas, saí extremamente pesado. O clima na minha casa ficou extremamente pesado, extremamente pesado. Eu senti uma densidade espalhada no ambiente inteiro, assim. E minhas defesas, que eu tenho minhas torres erguidas, não adiantou de porcaria nenhuma, assim, nenhuma. Eu saí do círculo e parecia que eu ainda estava dentro do ritual, sabe? Eu terminei o ritual e parecia que o ritual não tinha terminado. Tamanha era a energia pesada que estava na minha casa. Aí lá vai eu, fazer banimento, fiz defumação na casa, fiz banho de erva, fiz tudo como manda o escrutinho, né? E bom, passaram um tempo, nada aconteceu. As pessoas que eu fiz o ritual me disseram que nada aconteceu ainda. Até esse momento, nada do que foi pedido a essas entidades aconteceu. Mas comigo e com os meus aconteceram coisas pesadas. Eu não vou entrar em detalhes do que foi, mas foi caso de quase morte, tá? E é aí que você tranca, sabe? Você pensa, putz, quem se arrisca realmente corre risco. Então, começou a vir uma onda de doenças na minha casa. Detalhe, eu contratei os anjos, os Daimons do ar, os Cacodemons do ar. Volta o vídeo no começo que você vai ver o que eles fazem, porque eu falei. E aí, quem ficou doente fomos nós. A minha casa inteira ficou doente. Minha irmã ficou doente, eu fiquei doente, minha mãe, tadinha. E todo mundo ficou doente, todo mundo ficou doente, todo mundo ficou doente. A diarista que trabalha em casa, ela estava bem, veio em casa limpar a casa. Quando ela veio limpar a casa, ela pisou dentro de casa e ela falou, nossa, tô sentindo uma coisa estranha. E ela não é macumbeira, ela não é nada, acho que ela é evangélica, sei lá o que ela é. E ela falou, tô sentindo uma coisa estranha. Quando deu meio-dia, eu estranhei que ela não tava limpando nada, fui atrás dela, falei, cadê ela? Porque ela sempre foi da serelepe, ela gosta de fazer rápido o serviço dela pra ir embora rápido. E aí, cadê essa mulher? Aí eu fui, ela tava lá de fora de casa, sentada, chorando. Aí eu perguntei, Dalva, o que tá acontecendo? E aí ela falou, eu tô com muita dor de estômago, do nada. Eu não sei o que eu comi, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que meu estômago tá extremamente dolorido. E ela falou, eu não sou de ser melindrosa pra doença, mas eu não tô aguentando de dor. E lá vamos nós pro hospital com essa mulher. E assim, tudo quanto é doença chegou na minha casa. E não ia embora. Eu ficava bem de uma coisa, eu peguei Covid, fiquei bem do Covid, peguei influenza. Fiquei bem da influenza, peguei outra doença. E eu tava assim. Desde o final do ano passado, começo desse ano, tava assim. E pra completar, no meio de tudo isso, ainda fizeram macumba pra mim. Você vê. E aí eu fiquei muito mal. Mas nos stories a gente tá sorrindo e dando close, né, bebês? Porque a gente tem que continuar a vida. E bom, gente, foi isso que aconteceu. Aí, como que eu fui desfazer isso? Eu joguei cartas pra confirmar, porque eu já tava com suspeita disso há um tempo. Joguei cartas pra confirmar, confirmou que era realmente ação dos Cacodemons, né?
E que essa ação não sairia fácil, né? Não adiantava fazer banimento como eu fiz, não adiantava fazer banho de erva, tinha que ser uma força equivalente a deles, em sentido oposto, a oitava oposta a esses Cacodemons, pra bani-los, né? Pra conseguir tirar e desfazer o que tinha sido feito. E aí eu fui e joguei pra ver qual seria a melhor entidade enoquiana, e aí deu que os melhores para fazerem isso seria o reino epitarquial do planeta Saturno. Então lá vai eu falar com o povo do planeta Saturno. O rei epitarquial de Saturno, ele apareceu para mim como um homem muito velho, com uma barba imensa, né? Uma coroa negra de obsidiana na cabeça, linda, maravilhosa, uma capa preta, uma roupa preta, assim, de rei mesmo, né? Então toda brocada essa roupa dele, toda trabalhada, né? E ele tinha um cetro que era um tridente na mão dele. E várias asas, né, prateadas atrás. O príncipe apareceu como se fosse a figura da morte. Um homem com uma foice, com uma túnica preta que tampava seu rosto, eu não vi o rosto dele, e com várias asas também atrás, né? E foi o primeiro contato com esse reino epitarquial, eu nunca tinha contatado. E eu nunca tinha tomado bronca de anjo enoquiano até então. Eu pratico a magia enoquiana há um tempinho aí já, e eu nunca tinha tomado... bronca de anjo enoquiano. Meu filho, nesse dia eu tomei um sermão, que eu comecei o ritual, acho que era 1 da tarde, eu fui terminar o ritual, e eu nem percebi o tempo passar, já era mais de 8 da noite. Mas no final da conta, depois de todo o sermão, eles falaram que iam me ajudar. Me ajudaram. No dia seguinte, tava tudo bem. Todo mundo ficou bem. A empregada tava bem, eu tava bem, não tinha mais doença nenhuma, minha mãe tava bem, todo mundo bem. Era uma influência espiritual pura, densa, pesada. E bom, gente, aprendam, não chamem seres enoquianos Cacodemons, né? Porque eles não são controláveis. Você não vai conseguir prender eles por muito tempo, eles vão fazer de tudo pra te destruir. E de fato, eles tentaram, né? Aí, uma pergunta que me fizeram no grupo de enoquiano que nós estamos inseridos lá no Telegram foi: você voltaria a contatar esses seres? E a minha resposta, como de todo magista, foi: sim, voltaria. Havendo necessidade, eu tentaria de novo. Apesar que os seres de Saturno me advertiram. Eles falaram: estes seres não são controláveis. Não há força que controle estes seres. Existe força equivalente que se iguala a eles. Por isso conseguimos ajudar você. Mas controlá-los, eles são a própria fonte do caos universal. Eles são o caos cósmico e a antimatéria da matéria que tudo que há. Eu tenho isso escrito no meu diário, porque foi exatamente o que foi falado. E, bom, aprendemos que não dá pra controlar os Cacodemons enoquianos, deixa eles lá quietinho por hora, né? Quando eu tiver mais culhão, quem sabe eu faça isso de novo, né? E quando eu morar sozinho também, né, gata? Porque a gata não mora sozinha, a gata tem família aqui em casa, nunca deu problema até então, mas dessa vez deu. Então, né? O que nós aprendemos com o vídeo de hoje? Tenham cautela no que vocês forem fazer, tá bom? E é isso, gente, tá tudo bem, tá? Quem tava muita gente preocupada me mandou mensagem se tava tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Como eu digo, o bom de ser um magista experiente é que você aprende a resolver os seus BOs, né? Então eu resolvi o BO, eu percebi antes que as coisas ficassem mais impossíveis de serem resolvidas, porque quase chegou nesse ponto, tá? Quase chegou num ponto de não reverter algumas coisas que aconteceram, mas deu pra reverter, então tá tudo bem, tá todo mundo bem. Graças aos anjos enoquianos de Saturno. Inclusive, até encomendei com o Ian de França aí uns selos em chumbo que eu mandei fazer para honrar, porque a palavra do Salmo se cumpriu na minha vida. Eu fui livrado do laço do caçador, né? E, gente, é isso. Tô muito feliz e evoluí, de fato, porque eu precisava aprender, eu tava muito curioso, muito atiçado, eu sou geminiano, né? Tava muito atiçado para lidar com esses seres. Mas eu percebi que é muito mais embaixo o buraco. Muito, mas muito mais embaixo mesmo. Muito mais embaixo do que eu posso conseguir aguentar hoje, né? E deixa eles quietinhos lá. E bom, gente, é isso.
Precisando de um trabalho de magia? Chama, que a titia faz de forma segura, a titia promete, tá? Não vou usar ser enoquiano, Daimon enoquiano, né? Precisando de trabalho de magia? Chama. Precisando de uma consultora ocular, consulta de espelho negro, de scrying? Chama que a gente faz acontecer. Se tiver causo pra mandar, manda lá pra causos.mongemago@gmail.com. Fiquem bem, abominem o biruliro e falou!